Muito boa tarde, amigos, ouvintes, internautas do programa Motivar. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, mais uma vez estamos aqui com mais um programa Motivar, pontualmente 14h32. Estamos aqui para mais uma vez interagirmos, trocarmos experiências, batermos um papo, conversarmos sobre assuntos ligados ao nosso crescimento, ao meu, ao teu. E lembrando, não esqueçam de seguir as mídias sociais do Edson, do programa Motivar, e se inscreverem no canal do programa Motivar no YouTube. Hoje, 2 de setembro, programa Motivar, mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles. E o tema de hoje que vamos abordar, meus amigos, é: e aí, estás preparado para crescer? Preparado para crescer? Te fazes essa pergunta às vezes, se tu te sentes firme, preparado e determinado para crescer? Eu sempre digo, meus queridos ouvintes, internautas, mais uma vez aqui, muito feliz com vocês pela companhia. Como é bom interagir com todos vocês e colaborar de alguma forma para te ajudar a esclarecer, às vezes, alguns pontos em que sozinhos a gente não consegue. Algumas análises a gente precisa fazer em 2, em 3, num bate-papo, pensando em voz alta, no sentido de que outros nos ajudem muitas vezes a interpretar e a elucidar algumas de nossas dúvidas. E vice-versa. É assim que acontece numa boa relação onde nos fazem crescer e procuramos ajudar os colegas e amigos e familiares a crescerem também. Às vezes, sozinho, se torna um pouco mais difícil algumas análises e até menos compreensíveis alguns pontos que juntos, escutando, é mais fácil do que apenas pensando. E aí eu pergunto, tu estás preparado para crescer? Quando a gente pensa crescer, a gente planeja mudar de patamar de vida. E quando a gente planeja mudar de patamar de vida, mudar de nível, a gente deseja o nível em que alguns amigos, alguns conhecidos, talvez algum chefe esteja já lá. E para mudar de nível, tu já paraste para avaliar o que precisa? Tu já paraste para avaliar o perfil das pessoas que estão no outro nível? O que elas têm de diferente? Por que será que elas conseguem estar num nível em que tu gostarias de participar, tu gostarias de estar? É um nível superior, é um nível mais elevado. E o que elas fazem, como agem e o que tiveram que fazer para alcançarem esse degrau mais avantajado? Esse degrau, nesse momento, meu amigo, minha amiga, que tu queres, que tu almejas. E é evidente que quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem: eu já fiz de tudo, me esforço, me dedico e não consigo mudar. Gente, quem acha que já fez tudo o que poderia e ainda assim não consegue prosperar, não consegue mudar de nível, não consegue crescer, é porque talvez aí esteja a resposta para o nosso tema de hoje. Quando eu pergunto, e aí, preparado para crescer? Preparada para crescer, minha amiga internauta? Se o tal crescimento não surge, não rola, se as oportunidades não aparecem, ou quando aparecem, não se transformam em resultados palpáveis, é porque, muito provavelmente, a resposta para essa pergunta é: não, tu ainda não estás preparado. Há que se chegar ao estágio de maturidade. Maturidade, pessoal. Maturidade. E a maturidade não é apenas com relação à idade ou a muitos conhecimentos. Maturidade no sentido de entender quais são as variáveis, quais são as nuances necessárias para que possamos passar para o outro nível. Vejam, pergunto de novo, afinal, tu estás preparado para crescer? Sabes que todo crescimento, todo crescimento gera dor e sofrimento? Tu sabes que crescer
te exigirá um comportamento compatível aos teus anseios? Porque quando a gente quer crescer, a gente quer mudar, mas a gente não muda sozinho, a gente muda junto com o comportamento, com uma série de características e de atitudes. Eu não posso querer mudar continuando a fazer as mesmas coisas. Sobre a pergunta que eu acabei de te fazer, quando tu almejas mudar de nível, quando tu planejas repaginar a tua vida e passar para um nível de prosperidade e uma nova faixa salarial, a primeira coisa que a gente faz, isso é próprio do ser humano, é observar colegas, amigos, vizinhos que têm aquele baita carro, que moram num baita apartamento imenso, gigante, 3 suítes, 4 suítes. Este é o nível que muitas pessoas querem estar, mas esquecem que devem também planejar uma mudança de nível intelectual, porque para chegar lá em cima, às vezes o nível intelectual precisa andar junto. A escolaridade, os estudos, as pesquisas e a dedicação. Quando tu paras para avaliar as pessoas que estão lá em cima, que estão nesse degrau mais elevado, tu paras para avaliar e também te questionar o que será que essas pessoas estão fazendo de diferente? Porque é muito fácil eu dizer, eu gostaria muito de estar na posição daquele cara. Tu não te perguntas o que será e que preço esse cara teve que pagar para chegar lá? Lembrem, eu já comentei aqui com vocês uma vez, o que certa ocasião Ayrton Senna nos disse numa entrevista onde questionaram para ele o sucesso. Aí ele disse: desconfie das grandes conquistas alcançadas a preço baixo. Elas simplesmente não existem. Meus amigos, minhas amigas, conquistas a preço baixo, grandes conquistas, grandes resultados, mudança de nível, não existe sem mudança de comportamento, não existe sem pagar o preço que a mudança de nível que tu estás planejando vai te exigir. É o que eu sempre digo, botar a mão na bolada não é fácil. Vencer, prosperar, ser destaque, ser vitrine, não é algo fácil, não é para qualquer um. E por que não é para qualquer um, Edson? Porque são poucos, é uma minoria esmagadora, mas muito esmagadora mesmo, de pessoas que topam pagar o preço que o sucesso exige. Gente, para prosperar, para ter êxito, para mudar de nível, para tu te sentires preparado para crescer, tu tens que, na verdade, estar predisposto a pagar o preço que o sucesso exige. E o sucesso não é barato. O sucesso requer uma mudança completa de atitudes e de comportamentos. E aí reside o maior problema, ter que mudar. Lembram? O ser humano é relutante ao novo, é relutante ao desconhecido. O ser humano é relutante ao que está do outro lado da parede. Por quê? Sem saber o que está do outro lado da parede, ele acaba preferindo ficar aonde ele está, na vidinha de mesmice, de poucos resultados, porque ali ele se sente seguro. E muitas pessoas deixam de planejar o crescimento, deixam de planejar a mudança de vida, porque estão confortáveis, porque estão tranquilas, usufruindo da zona de conforto. E esse é um grande problema. As pessoas que não saem da zona de conforto não prosperam, não conseguem vencer. Então, vamos sempre avaliar isso. Lembram do Tiger Woods? Eu já comentei com vocês aqui, o maior jogador de golfe de todos os tempos, que em certa ocasião, quando ele escutou alguém dizer aquelas tacadas dele, aquelas bolas acertadas nos buracos a tanta distância, não é só talento, aí tem muita sorte também. No mesmo dia saiu um post nas mídias sociais de Tiger Woods dizendo: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Aí eu te pergunto, tu
Tu estás preparado de verdade para crescer? Te sentes preparado? Te sentes preparado a treinar muito? A te dedicares muito? Lembram que eu comentei com vocês no outro dia que quem quer alguma coisa na vida tem que se dedicar de forma intensa. Os grandes jogadores de futebol, grandes batedores de falta, nossa, esse cara é um grande, exímio batedor de falta. Será que é sorte? Ou será que é porque depois do treino, com todos os colegas, ele fica todos os dias, como ficava Rogério Ceni, ex-São Paulo, hoje treinador do Fortaleza, ficava depois do jogo, depois do treino, só treinando cobranças de falta, cobranças de pênalti. Meus amigos, Rogério Ceni poderia dizer também: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho nos jogos. Gente, não inventaram a roda hoje. Isso é antigo. Dedicação é normalmente sinônimo de melhores resultados. Normalmente. Agora, que a mudança de comportamento e planejar um comportamento diferente vai te colocar também como alcançar o comportamento que o novo nível vai te exigir. Porque quando tu planejas crescer, tu planejas mudar de nível. Quando tu planejas crescer, tu planejas ser diferente. E ao planejar ser diferente, tu estás planejando fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes significa corretas, certas, bem feitas desta vez. Porque se tu achas que fazia tudo corretamente e não houve a prosperidade, não houve a bonança, não houve o reconhecimento, é porque o universo não estava conspirando a teu favor. Muito provavelmente porque tu não trabalhaste de forma correta, centrada, focada e disciplinada, como os grandes homens já nos mostraram ser necessário. Uma dica: acredite sim que tu podes dar a volta por cima com passos maiores e mais firmes. Agora, sem medo do que tu vais encontrar lá e sem medo de não dar conta do recado. Uma dica: comeces atualizando o teu software interno, não esquecendo de nele programar algo fundamental, que é para onde tu queres ir, onde tu queres chegar. Ao reprogramar o teu software, ao reprogramar o teu cérebro, informe-o bem exatamente quais são os teus anseios, quais são as tuas metas, quais são os teus objetivos. E lembre-se que para mudar de nível, tu terás que fazer muitas coisas diferentes. Afinal, se ainda não resolves algumas coisas simples, pequenas, hoje, como é que tu vais resolver outras mais complicadas na mudança de nível? Sim, porque com a mudança de nível, novos obstáculos surgirão, as exigências serão maiores, o grau de dificuldades também é maior. Tu queres mudar de nível, ainda deixando de fazer coisas básicas, ainda procrastinando, ainda adiando atividades importantes e imprescindíveis para quem quer prosperar. Imagine, ao mudar de nível, com um patamar de exigências bem maior, com grau de exigências e de pressões bem maiores, como é que tu vais te imaginar desempenhando atividades mais exigidas, mais difíceis, com grau de exigência mais difícil, com pressões do mercado, da empresa mais difíceis? Não, meu amigo. Algumas pessoas dizem, e eu escutei recentemente um internauta me dizendo, na verdade, escutei não, eu li numa conversa no meu privativo, ele dizendo: Edson, assisto os seus programas todos os dias. Todos os dias eu assisto o programa Motivar. Já assistia lá da Rádio Rural. Lembrando, 15 de novembro, após as eleições, mas continuo com o Facebook e com o Instagram, que é um outro mecanismo aí de alcançar muitos de vocês que não escutam rádio. E ele me disse: Edson, eu tenho grandes sonhos, eu tenho grandes planos. Assim que eu conseguir me estabilizar financeiramente, assim que eu conseguir concluir o meu curso superior, eu prometo, eu já prometi para os meus pais, eu já prometi a Deus
que eu vou ter outra conduta. Amigos, assim que eu chegar lá, eu vou ter outra conduta. Não tem lógica esse tipo de pensamento, porque se ele não mudar de comportamento hoje, ele não vai chegar até lá. Ele inverteu a ordem. Eu preciso primeiro mudar o comportamento para aí sim planejar a mudança de nível. Essa é a ordem correta dos fatos, tá certo? Então vejam, cada vez que a gente planeja crescer, que a gente coloca na cabeça que eu vou crescer, eu tenho que lembrar que empresas e trabalhos maiores vão surgir e vão te apresentar graus de dificuldades maior também. Tu queres isto mesmo? Tu estás preparado? A questão não é nem estar preparado, mas é estar predisposto a encarar esse desafio. Lembram uma dica que eu dei aqui no programa? Se te perguntarem numa entrevista de emprego se tu sabes fazer tal coisa, digas que sim, encare de frente e lá depois dê um jeito de resolver. Se te surgir uma oportunidade, encares de coração e de peito aberto. Agora, é muito importante que tu tenhas em mente que jamais desejar o cargo de um colega sem antes tentar enxergar o que ele teve que fazer para chegar lá. E se tu estás predisposto a fazer a mesma coisa ou até mais do que ele faz, se tu estás predisposto e forte o suficiente para suportar as pressões que ele suporta no dia a dia. Porque, amigos, ninguém está no topo, ninguém está lá em cima a preço baixo. Ninguém está lá em cima sem estar efetivamente focado e engajado em metas bem exigentes. Agora, outra coisa também importante a sempre salientar nesses casos é: tu tens que ter em mente que tu vais assumir mais responsabilidade e que tu vais ter que tomar à frente todas as decisões com cobranças maiores, com exigências maiores. Se tu fores empregado, se trabalhas numa empresa, com toda certeza a empresa vai te exigir mais num cargo superior, num cargo de chefia. Os donos da empresa, a alta cúpula, exige mais dos gerentes do que dos peões. Isso é uma questão óbvia. Tu queres mudar para nível gerencial? Te prepares para o grau de exigência. Se tu estás pensando em virar empreendedor, saibas que o mercado vai te esfolar vivo se tu não estiveres efetivamente mentalizado em fazer as coisas de forma diferente. É assim que funciona. Quer crescer ou empreender? Mudes a tua conduta hoje. E aquela conversa de dizer: assim que eu conseguir um resultado melhor, eu mudo meu comportamento, está errado. Aquela mania de alguns dizerem: hoje eu estou meio deprê, porque a grana está curta, porque os resultados não estão surgindo, porque eu estou com uma série de problemas. Deixa eu resolver tudo isso e eu te prometo uma cara melhor. Também errado, meus amigos. Primeiro mude a cara, mude o comportamento para então passares a desejar resultados diferenciados. Tenhas bem presente em tua mente também que num novo patamar, num novo nível que tu desejas, tu vais ser mais exigido a cumprir datas e prazos. Hoje, se tu resolve deixar alguma coisa, passa batido. Hoje, se tu resolves adiar, procrastinar algumas atividades, talvez passem batido. No novo nível, isso não é mais permitido. Tu vais ser exigido com prazos, com datas e provavelmente tudo com muito mais qualidade. Meus amigos, o furo é mais trabalhamos. É isso que nós queremos no nosso dia a dia. Agora, é importante que tu entendas, crescendo, virando empreendedor, virando chefe dentro de uma empresa, tu vais muitas vezes
abdicar de alguns momentos de lazer, porque quem quer vencer na vida abdica, vez ou outra, de alguns momentos de lazer. Às vezes, aquela pescaria com a família no sábado. Muitas vezes, a pessoa que é muito exigida, no sábado, trabalha até às 18 horas. Tu estás preparado para abdicar de alguns momentos de prazer? Tu estás preparado para, talvez, ter que fazer algumas viagens e ficar longe da família? Tu estás preparado para, tendo que se dedicar mais ao trabalho, não poder, muitas vezes, ver o filho, bebê, acordado por sair de casa e ele estar dormindo, e por voltar para casa e ele ainda já estar dormindo? Meus amigos, o preço é elevado, é um preço bastante elevado, mas vale a pena, porque não existe conquista sem crescimento e sem muito esforço. Dedicação é fundamental. E é óbvio que o preço é elevado porque todo bônus tem o seu ônus. Todo bônus, essa frase é conhecida, todo bônus tem o seu ônus. Tu não pode desejar só a parte boa do crescimento, porque na verdade é um pacote. Tu não casas com uma pessoa só com as virtudes dela. Tu não compras um imóvel só com as coisas boas. Existem os problemas de manutenção. Talvez ao comprar já tenha que mudar a parte elétrica também. É o ônus de determinados bônus que a gente procura conquistar ou adquirir pagando. Se tu fores empregado, como eu disse, a empresa vai te exigir mais. Se tu fores empreendedor, a pressão que vem do mercado por preço, prazo e qualidade. Lembrando que, além de atender um mercado com clientes chatos e exigentes, tu tens funcionários, aluguéis e impostos para manter em dia. Se ainda não estás preparado, te prepares, estude. E o melhor estudo que existe, na minha opinião, são alguns estudos de casos, prestando atenção no que fazem e como se comportam as pessoas que estão acima de ti. Esse é o reflexo e o espelho que tu deves procurar seguir. Pessoas que estão vencendo, o preço que elas pagam, quantas horas de trabalho, quantas vezes tu chega no escritório, no teu trabalho, e o chefe já está lá. Ao sair, ele continua lá, sem dar nenhum sinal de que está se preparando para sair. Tu tens certeza que é isso que tu queres para ti? Tu estás predisposto a pagar o preço que esse crescimento vai te exigir? Tu estás consciente de que esse esforço é talvez 2 ou 3 vezes mais do que o esforço que tu estás desprendendo nesse exato momento? E nós sabemos, o mercado é implacável com os fracos, com os medrosos e com os despreparados. Mas não é o teu caso, porque esse grau de exigência que o mercado vai colocar sobre ti, sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, é compatível ao tamanho dos teus sonhos. Não existe exigência grande para cargos muito pequenos. O dono da empresa não vai arrochar a faxineira. O dono da empresa vai arrochar o diretor, que arrocha o gerente, que arrocha o supervisor. Quanto mais tu quiseres crescer, mais serás exigido. Sonhos pequenos, preço pequeno. Sonhos grandes como o teu, de mudar de nível, de mudar de referencial, de mudar de patamar econômico, de mudar de bairro, de mudar de imóvel para um mais luxuoso. Bom, sonhos grandiosos. Te prepares para pagar preços elevados também. É assim que a vida funciona. Agora, superando esses medos, superando aquele triste desejo de procrastinação e superando também os momentos de baixa resiliência, porque tu precisa ser resiliente para encarar na boa os trancos que essa trajetória, que esse objetivo de mudança de nível vão te impor, vão te apresentar. Tu vais cair muitas vezes, tu vais encarar muitos obstáculos, nos tropeços tu vais pensar em desistir muitas vezes. Continues a ser resiliente, aquele que suporta bem a sua vida, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Todo trabalho consciente,
bem planejado, quando honesto, com bons propósitos, vale a pena, meu amigo, minha amiga. E quando tu estiveres lá no futuro, tu vais dizer: ah, então o nível que eu tanto desejei é assim. Que interessante, hein? Cheio de oportunidades. E como valeu a pena eu tanto lutar e abdicar de muitos momentos de lazer junto à minha família, porque agora eu posso usufruir de todos esses momentos com juros e correção monetária. Tá certo? Nós vamos concluir isso sim lá no futuro. Valeu muito a pena trabalharmos forte e acreditarmos em dias melhores. Acreditar é o grande segredo das pessoas que estão vivas, porque ao acordarmos pela manhã, ao agradecermos por mais um dia, nós temos que continuar acreditando naquele dia e na nossa capacidade de transformarmos este dia no melhor de nossas vidas. Este é um preceito básico tão difundido na sabedoria oriental. Acreditar que temos condições, eu e tu, meu amigo, de transformarmos o dia de hoje no melhor dia de nossas vidas. Para finalizar, eu quero mandar um grande abraço para os amigos da Easy Institute, Inglês em 12 meses, com horários programáveis e foco na conversação. Um grande abraço para os amigos do Laboratório Análises. Gente, cada vez que eu falo do Laboratório Análises, eu vejo algumas pessoas comentando, ou aqui mesmo no Instagram, Facebook, as claras, ou então no meu privativo, a admiração que tem pela qualidade dos serviços prestados pela Rede Análises, a maior do estado do Rio Grande do Norte. Muita tecnologia e investimento de ponta transformaram o Laboratório Análises em sinônimo de segurança, tranquilidade e garantias para as nossas famílias. Um abraço para a turma do Smart, obras e terceirização de mão de obra. Liguem para o Tarsis, se informem sobre terceirização de mão de obra, vale muito a pena, meus amigos. Telefone do Tarsis, da Smart Terceirização, 84 98174 1000. E Óleos do Terra, aquela grande empresa americana dos vidrinhos, aqueles. Muita gente já fala dos óleos medicinais, óleos naturais, óleos mágicos para muitos. Aqueles vidrinhos, sim, vidrinhos pequenininhos, mas com grandes mágicas. Lembram? É nos menores frascos que existem as maiores essências. Óleos do Terra para todo e qualquer desconforto físico e até psicológico, ele nos ajuda. O telefone da pessoa responsável pelo Terra em Mossoró, a Ana, 84 99616 9696. E Fefi Intimates, aqui no centro de Mossoró, na rua Dom Pedro, em frente à Igreja dos Mormons. Moda feminina, moda gestante, lingeries e moda família para criançada, ok? Não se esqueçam, já que o nosso trabalho aborda muita psicologia, que a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga, atende na clínica Oitava Rosado. Para quem ainda está se cuidando, em reclusão, mais em casa, idosos, crianças, terapias online. É só fazer contato com a doutora Isabelle Paulini, o Instagram Isabelle Psi, porque ela atende lá na clínica Oitava Rosado, marca a consulta, faça análise e o planejamento de toda a tua terapia. Gente, finalizando o programa de hoje, dia 2 de setembro de 2021, eu quero lembrá-los que nós estamos a pouco mais de 60 dias das eleições de 15 de novembro. Eu, particularmente, faço mais um apelo no sentido de que votem certo. O teu voto vale muito. Não vendas o teu voto, não te prostituas e não deixes ninguém da tua família se prostituir por qualquer porcaria, por qualquer promessa que depois não é cumprida. Tanto nós estamos vendo hoje nas ruas, nos bairros, aqui em Mossoró, por exemplo,
quase todo dia a gente vê uma faixa. Senhor vereador, em 4 anos nada fez? Não venha pedir votos. Eu tenho certeza, meus amigos, que este pensamento ali transmitido naquelas faixas, bem-humoradas, raivosas, inclusive, é o teu pensamento e é o meu pensamento também. Vamos escolher bem para não termos depois surpresas tão desagradáveis, tá certo? 15 de novembro é uma data ímpar para mudarmos, repaginarmos a cidade de Mossoró. Lembrando que a população anseia por uma renovação na Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A audiência esta, não só aqui ao vivo, durante a transmissão, mas mais ainda, mais tarde, mais à noite e no decorrer da semana. Eu me sinto lisonjeado quando alguém me fala: Edson, está faltando tempo. Às vezes eu assisto 2 ou 3 programas num único dia, porque temos as ferramentas de Facebook, perfil 1 do Edson, Instagram do programa Motivar e também no YouTube, canal do YouTube do programa Motivar. Vai até lá. Tu tens YouTube aqui no teu celular, que eu sei, por causa dos vídeos, por causa dos memes, por conta dos clipes musicais. Se tu tens o YouTube no teu celular, vai até lá, procure Programa Motivar. Vocês vão ver ali todos os nossos vídeos, o acervo dos nossos programas. Dá uma força pra gente, clique em inscrever-se e curtir sempre que gostar do tema. No Instagram e no Facebook, não esqueça de compartilhar com os teus amigos o vídeo quando te parecer pertinente e quando tu achares que vai ser útil para os teus amigos também, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Amanhã, quinta-feira, 15h30, estarei de volta. E saibam todos vocês, mais uma vez, foi um privilégio imenso estar aqui com vocês.